chegou. Falcão Chegou o Falcão. Boa noite, boa noite. Bom, tá aqui o técnico Paulo Roberto Falcão. Vamos lá, para o início da entrevista coletiva. Para começar a coletiva. Falcão, boa noite. Queria, claro, que você falasse sobre essa vitória do time do Sport, que dá uma vantagem para o jogo da volta. E se você acha que mesmo com a vitória o Sport ficou devendo uma apresentação melhor? Olha, primeiro foi um jogo muito difícil, né? Já sabíamos disso. Nós enfrentamos um time que foi campeão 3 anos atrás, né? Um time organizado, um time que dificultou, apesar de ter tido só uma chance de gol, que o Danilo pegou, né? Nós queremos mais, agora é evidente que a pressão no adversário jogou por 10 jogadores atrás, dificulta, e aí a necessidade de fazer o gol, isso gera uma tensão maior, consequentemente os passes às vezes os passes são imprecisos, mas foi uma grande vitória. O melhor, se você tem que escolher um resultado de empate em casa, o melhor é o 0 a 0. Eles foram além disso, eles ganharam de 1 a 0. Então a gente passa a ter essa vantagem. Diferentemente, lá certamente o campeonato vai ter que sair para o jogo, vai ter que propor o jogo, que nós hoje temos que propor. E nós tivemos alguns bons momentos. Mas não tem assim nenhuma preocupação além de recuperar os jogadores. Não vamos ter o Richelli, não vamos ter o Durval. Isso realmente pesa. Mas nós temos aí jogadores que estão muito motivados, jogadores que estão sabendo que a possibilidade pode vir a qualquer momento. Então eles têm que estar sempre preparados para isso. Certamente nós vamos ter um time muito forte lá. Nas mudanças que você fez na partida de hoje, alguns jogadores acredito que não tenham conseguido render aquilo que você esperava. As modificações para você realmente surtiram o efeito que você tinha intenção, principalmente para o decorrer dessa reta final do segundo tempo da partida, Paulo? Eu não tenho nenhuma dúvida que as substituições foram corretas. É porque o Michael entrou e cruzou 2 bolas na cabeça do João. Como ele foi preparar para o Diego, não conseguia outra, o Durval fez o gol. O jogador que joga o tempo que jogou e faz 2 lançamentos, evidentemente tem que ser elogiado. Também enfrentou uma vaia. Isso não é fácil, né? Jogar contra a vaia não é fácil. Tanto que eu fui lá e dei um abraço nele, porque não é fácil. Ele sabe que quando o jogador é vaiado, as dificuldades aumentam. Mas ele fez o trabalho dele, usou 2 bolas maravilhosas, deu velocidade naquele setor, o Lênin já estava cansado. Submissão do Mark, porque é um jogador que fez o segundo jogo, depois de tanto tempo. O jogo do Mark, se não me engano, foi no dia 4 de fevereiro, certo? 3 ou 4 de fevereiro. 3 de fevereiro, voltou contra o Santa Cruz e 3 dias depois está jogando. Já correu o risco de ter uma lesão muscular de um jogador que está voltando. Além da marcação individual que fizeram em cima dele. E o Lênin também cansou, pelo esforço de fechamento de espaço, de chegar. Então, a entrada do Jones, que é um jogador que está trabalhando bem, é um jogador que tem um potencial de arremate absurdo, não precisava de alguém que chutasse. Até que o goleiro fez uma defesa maravilhosa no chute dele. Na cabeçada, ele me disse que ele se precipitou um pouquinho do cruzamento do Cristiano, que ele cabeceou de ombro, também na frente do gol. Eu já estou dando 4, 5 situações claras de gol da gente, né? E a entrada do Luiz Antônio, que eu queria colocar mais jogadores no meio campo, porque nós estávamos com dificuldade no meio campo. E nós tínhamos que preencher aquilo. Então, acho que as substituições delas vieram e nos ajudaram bastante. Falcão, você previa em algum momento que o Campinense pudesse vir da forma que veio? E se dentro dessas substituições, dentro daquilo que você previu, já que a imprensa não teve acesso aos treinamentos, se você treinou em algum momento essas opções? As entradas de jogadores? Sim. Não, a gente não. A gente, por exemplo, treinando de ontem, eu trouxe o Jonathan e o Luiz Antônio para fazer a parte de marcação, para eles ficarem olhando de perto, porque eu sentia que eles poderiam entrar, como entraram. Nós tivemos assim, semana passada, esse time que jogou hoje, nós trabalhamos na quarta e na quinta. O time para jogar contra o Santa Cruz, nós trabalhamos sexta e sábado. É 2 situações diferentes, né? Porque o Diego não podia jogar no Pernambucano e era a volta do Mark. Então nós fizemos isso. E no treino de quarta-feira, de terça, a gente posicionou os jogadores.
conversou com eles, posicionou, sem exigir, porque os jogadores faziam já 48 horas depois do jogo, principalmente o Richelli, o Duval, o Samuel, pré-jogou com o Santa Cruz. Mas só para ter uma ideia de quem não jogaria. E na quarta-feira eu fiz um pouquinho mais, que é a cobrança de falta, escanteio, bola parada, marcação, como é que o adversário joga. Mostramos o vídeo dos 2 jogos do Campinense, que foi contra o Salgueiro e foi contra o 13. E as coisas são difíceis, não são coisas fáceis, né? Mas o mais importante foi que criamos situações, o adversário chegou uma vez só, e a gente teve alguma dificuldade no meio, por isso o Luiz Antônio, para mexer um pouco mais. É um jogador que tem uma bola boa também de fora da área, lança bem a bola, então a gente conseguiu uma grande vitória. Não é fácil, pelas dificuldades, pela pressão que ficou o jogo, na medida que, evidentemente, o torcedor ficou impaciente, né? E ele tem toda a razão de ficar impaciente, porque o time não estava jogando bem, mas estava criando as situações. E também eles tiveram a personalidade de segurar também isso e saíram certamente gratificados do apoio da torcida, somente no jogo, da condição que eles conseguiram depois, que era um jogo muito difícil, que nos dá a condição da vantagem. Então, em cima disso, essa questão da torcida, nós sabemos que é amor ou ódio. A torcida reclamava, pegava no pé, chegou a vaiar o Lênis, chegou a chamá-lo em alguns momentos de burro, parte da torcida. Esse comportamento dava-se naquele momento, pela situação do 0 a 0, pelo empate, pela expectativa da torcida em referente ao time? Você usou a palavra de passional, né? Agora, a torcida é assim, né? Não dá pra... mas assim, o que me impressionou foi a chegada de hoje. E a minha conversa com eles antes de entrar no campo, eu digo, normalmente eu falo alguma coisa com eles. Eu não vou falar, não, só quero que vocês lembrem de como a torcida recebeu vocês na entrada do ônibus. Vamos jogar por eles. Só que, do outro lado, tem 10 jogadores na tua frente, mas o goleiro, que dificulta. Vocês viram aí Barcelona até de Madrid, a gente lá para trás não tem jeito. Você fecha espaços, não tem milagre. E o nosso time criou demais para um time que teve fechado os seus espaços. Acabei de falar a jogada que nós tivemos, né? E quando você sai, no segundo tempo, o Boca, que eu chamo de Osvaldo e o Duval, jogaram no meio campo. Jogavam na linha de meio campo. E aí isso significa que o time estava tentando, estava criando, e o adversário atrás. Então você pensa, o Duval e o Osvaldo no meio campo. Né? Se tira o Danilo, são 13. O resto estava tudo do meio campo atrás. Então, quando tem todo mundo atrás, fica mais difícil. O jogador sentir também a pressão, evidentemente, a torcida vaiando, ele tem esse comportamento que é uma situação mais difícil. E os erros dos passos são normais. Só que, mesmo assim, se criou várias situações. Os jogadores foram extremamente... saíram gratificados com esse resultado, porque as dificuldades são tantas. De marcação, de erramos passos pela tensão, que é muito comum, né? O time está tentando e não consegue, precisa de jogo em casa, tem também o peso de jogar em casa, a história de também tentar ganhar o jogo em casa. Embora eu tenha dito sempre que é importante, não importa onde seja o jogo, é importante que o primeiro jogo você jogue bem. E a gente saiu realmente com uma vitória importante. Você hoje teve pela primeira vez o Mark, que foi uma das grandes contratações, ao lado do Diego, que é outra referência do time, o Lênis e o Vinícius. Um quarteto ali, bem técnico. Que... Na realidade é Lênis, Richelli, Serginho e Mark. Vinícius e Diego. Certo. E aí eu queria que você fizesse uma análise sobre essa relação do Diego com o Mark, como o Mark se encaixou nesse time, e dessa formação que a gente considera que seja ideal na sua cabeça quando você vem treinando. O Mark é um jogador, ninguém vai jogar na Europa se não tem qualidade, né? Jogador da seleção chilena, um jogador que certamente vai nos ajudar. E fez o seu segundo jogo, ficou esse tempo todo. E se entende. Os jogadores de qualidade se entendem. Vai precisar jogar, né? O Diego, o Lênis, né? E nós tivemos essa dificuldade no meu tempo porque nós tínhamos os dois jogadores abertos, o Richelli e o Serginho no meio. O Diego e o Vinícius às vezes saíam para apertar na saída de bola. Então ficava esse buraco entre o Richelli, o Serginho e os dois à frente. E esse buraco eles aproveitaram. Não criaram, mas aproveitaram para jogar. Tá? Mas no segundo tempo a gente entendeu que fechar um pouquinho mais o Lênis e mais o Mark, para eles não ficar aberto, fechar um pouco mais, para que a gente tivesse também jogadores naquele setor do campo.
O jogo que você perde, eu ganho no meio campo de mancha lá, não sei que dentro de algumas outras coisas. Mas é ali. E aí quando eles centralizaram, e a gente conseguiu ter uma superioridade numérica ali. E aí praticamente a saída do Campinense era em contra-ataque, evidente. Então acho que a tendência é eles melhorarem o entendimento. E acho que criamos, temos 2 ou 3 situações, ele entrou muito bem pelo lado direito, dominou com o pé direito e bateu. Jogador intenso, né? Como o jogo foi. Nosso time foi muito intenso, o adversário também foi, por isso que foi um jogo muito difícil, muito duro. Boa noite. Você falou um pouco sobre a questão da perda do Richelli e do Durval. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque além da qualidade técnica dos dois possuem uma liderança. Os esportes são jogadores que estão aqui há muito tempo, conhecem muito o clube. E para um jogo decisivo, fora de casa, sem essas 2 referências, com, do outro lado, o artilheiro do time, que é o Rodrigão, voltando. Queria saber como é que você está pensando em preencher, como é que você analisa a perda do Durval e do Richelli, não só tecnicamente, mas também em questão de liderança e conhecimento do clube. Olha, não dá para pensar ainda. É um jogo extremamente tenso. O gol do Durval não é um gol por acaso. Não é por acaso o gol que o Durval fez. Já desde o início do trabalho, eu dizia no caso para o Matheus e para o Durval, que quando você precisa da vitória e você não consegue fazer 85 minutos, você tem que fazer alguma coisa diferente. E eu sempre disse para eles que se acontecer isso, vocês vão jogar de centroavante os dois. Nós vamos trazer os volantes para zagueiro e os meias para jogar na frente dos e vamos jogar a bola na cabeça de vocês. Então o gol não foi por acaso. Né? E o Durval foi lá e se colocou como centroavante 2 ou 3 vezes. Isso gratifica o trabalho. Né? Então, o Durval não foi lá por acaso, foi o tempo que teve uma orientação. Isso é gratificante. Ver, por exemplo, o Michael, que tem um cruzamento fantástico, isso demonstra nos treinamentos, e vocês enxergam, que esse é um treinamento que a gente não fecha. E o Durval foi muito feliz na cabeça. Então, começar a pensar, talvez, realmente hoje eu durmo mais tarde, né, evidentemente, hoje eu estou vendo como é que eu vou fazer, quem que vai entrar. Mas enfim, eu estou muito tranquilo, evidentemente são 2 jogadores importantíssimos pela história aqui, pela qualidade deles. Fiquei muito feliz também que hoje o Richelli quase fez gol. Um trabalho que a gente fez lá, discutindo de fora da área, que é o que eu quero que ele faça, quero que o Serginho faça isso também, porque às vezes num jogo como esse que se fecha atrás tem que ter volante que chute, e por isso também entrar no Luizão lá. Então vamos ver, vamos esperar com calma a definição, nós temos aí alguns dias para isso. Nós já concentramos amanhã de noite, na sexta-feira, e vamos com muita força, com muita convicção. Vai ser difícil, mas vai ser difícil também para o time do Campinense. Falcão, boa noite. A respeito do resultado em si, qual o tamanho dessa vantagem do esporte? Você considera uma boa vantagem? Você considera um resultado perigoso? E queria que você falasse também, principalmente, quanto foi importante hoje não sofrer gol, se isso era uma preocupação que você conversou com o jogador. Não, eu não gosto de falar assim, ó, não vamos tomar gol, porque se eu digo isso eu estou trazendo meu time para trás, né? Mas eles sabem, tem coisa que a gente não precisa falar, né? Olha, se eu tivesse que escolher isso aqui agora, um empate em casa é o 0 a 0. Se eu tivesse que escolher uma derrota fora de casa, você vai perder, tem que escolher uma, 2 a 1. Que foi o que eu falei depois do jogo do CRB. Então fazer um gol é importante. Né? Não tomar gol nesse caso é muito importante. Né? Então a gente sai de um jogo difícil, mas criamos situações de gol. Vamos enfrentar um adversário que é muito bom, né? Muito bom time, e que só que vai ter que propor um pouco mais do jogo. Né? E a gente vai ser um pouquinho diferente a postura dele. Eu vi o jogo do Salgueiro, tiveram muita dificuldade com o Salgueiro. E também pela tensão. A tensão agora passa que a gente do Campinense. A tensão de tentar fazer a classificação, mesmo depois de ter ganho 2 a 0 fora de casa. O time que sentiu, né? Mas o time muito bem treinado, muito bem posicionado, com 2 linhas de 4, com 2 jogadores na frente. Volta um jogador importante, que é o Rodrigão. Mas enfim, nessa hora não dá para escolher muito, né? O que a gente pode escolher, a gente conseguiu, que foi ganhar o jogo. Eu queria te perguntar sobre o posicionamento de Vinícius Araújo e Diego Souza. Você disse que eles jogam na frente juntos. Eu queria saber se você cobrava mais movimentação em troca dos dois de posição.
E sobre Vinícius, porque ele jogou o maior parte. Mas deixa eu só tirar, em que momento eu acho que eu teve? No treino ou aqui no jogo? Não, aqui no jogo. É impossível. Isso corrige no vestiário. Você imagina, quando sabe que eu fico ali, é muito longe. É muito longe. E pior ainda, como nosso time estava atacando muito, quem eu poderia falar era com o Cristiano, que estava quase que de ponta esquerda. O Durval estava em cima da linha, porque é difícil você mandar recado. Mas mesmo assim, eu pedi no intervalo que eles viessem, mas também com a possibilidade de eles não vir para trás, para compor na frente dos dois volantes, eu fechei o Lênis e o Marca. Para que tivesse 4 no meio, né? Então, e ele sabe disso, só que de repente o jogo começou a se criar uma situação e o Vinícius saindo um pouquinho mais com o Diego, só que nós estávamos perdendo a segunda bola, chutamos, como nós tínhamos os dois na frente, ficava um espaço que foi corrigido com o Lênis e com o Mike no segundo tempo. Só para completar, desculpa. Vinícius jogou boa parte do segundo tempo, principalmente de costa para o gol, fazendo pivô e quase não finalizou na partida toda. Eu queria saber se existe essa cobrança pedindo para ele finalizar ou se você pede realmente para ele fazer essa função de pivô. Olha, a finalização depende, né? Não é porque o jogador tem a 9 tem que chutar no gol. Né? Ou porque tem a 5 não tem que chutar. Não, tem que finalizar. Só que estava sempre com o jogador marcado, o Mike teve uma marcação individual. O Diego teve sempre uma jogada de marcação individual. Então ele estava se mexendo, criando situações e não conseguiu chutar, evidentemente. Coisa que ele tinha conseguido já nos outros jogos. Hoje foi um jogo que ele não conseguiu cumprir, mas muito por mérito também na marcação. Sempre tenho cuidado também de valorizar o adversário. Né? Às vezes no Brasil a gente tem um defeito, parece que joga contra ninguém. Não, tem o adversário do outro lado, quer marcar, quer ganhar, e a defesa deles jogou bem, neutralizou bem, né? Então o Vinícius teve dificuldade, sim. Cocão, aqui atrás. Com o advento de treinamento fechado, mas vocês têm a tecnologia e tem analistas de desempenho, você tinha quase certeza que a equipe do Campinense, ela vinha dessa maneira, bem fechadinha, a partir do contra-ataque. Os seus jogadores não assimilaram bem aquilo que você treinou, ou se você não treinou com o time reserva mais ou menos como o Campinense jogou hoje? Eu adoraria ter uma semana para treinar nesse jogo. Semana, 10 dias. Não tem. O Campinense ganhou do Salgueiro jogando em contra-ataque. Eu vou contar uma história para vocês que eu acho que eu te respondo melhor. Em 86, seleção brasileira treinando, vamos fazer 2 amistosos na Europa. A seleção da Hungria contra a seleção da Alemanha. A gente nós de início de preparação, né? E o Tele queria tirar esses 2 jogos. Só não pôde tirar porque a outra gestão da CBF tinha marcado esse jogo, então não tinha como. Nós sabíamos e falamos e treinamos uma bola que a Alemanha tinha, que era o escanteio cobrado na primeira trave, o Brigel, que era um lateral jogando no Verão. Nós sabíamos, 3 minutos de jogo, escanteio contra a gente, o cara cruzou, o Brigel fez de cabeça. E nós sabíamos. Então, nós sabíamos que o Campinense ia se fechar. É por isso que eu comecei com os 2 mais abertos, o Lênis e o Mark, para fazer uma jogada individual em cima do lateral. Mas aí nós não conseguimos trazer o Diego e o Vinícius para neutralizar o meio quando eles tinham a bola. Como poucas vezes eles saíram jogando, que a gente marcou na frente justamente com o Vinícius, o Diego e o Lênis, esse balão ficava, que quando voltava, ficava só o Richelli e o Serginho para ganhar a segunda bola, e eles tinham ali 3 ou 4 jogadores. A gente corrigiu isso no segundo tempo. Mas eu quero dizer que às vezes você sabe o que vai acontecer, mas as coisas não acontecem, né? E por isso que a gente tem que saber que foi um jogo difícil, tem que valorizar essa vitória. O adversário é muito bom time. Foi aí, depois do Bahia, o time que mais pontos ganhou. Então, eliminou o Salgueiro, que vocês conhecem bem, a força do time do Salgueiro. Então, nós estamos jogando com um time forte. Felizmente conseguimos um resultado importante, que foi a vitória. Pronto. Boa noite. Saindo um pouco especificamente dessa partida de hoje, eu queria pedir para você fazer uma análise do seu trabalho até agora aqui no esporte e falasse do seu relacionamento com a torcida e com o clube. A gente está, na realidade, tentando montar um outro grupo, né? E para isso, já falei aqui algumas vezes, nós temos
jogo a cada 3 dias. Tem que conversar, tem que fazer um trabalho de conversa, de vídeo, para tentar. Né? Diferente do Campinense, que está aí há bastante tempo. Diferentemente do Salgueiro, que é o mesmo time há alguns anos. Diferentemente do Santa Cruz, que está jogando há bastante time do Náutico. Então só os times assim que a gente tem jogado. É o time em construção, um grupo em construção, não só o time, em construção um grupo. Já está muito mais na frente do que a gente imaginava. Nós temos de 2 semifinais, com a vantagem de ter ganho o primeiro jogo. E é evidente que nós temos que melhorar. Tá? O objetivo é esse. Mas é bom lembrar que foi o primeiro jogo do Marco com o Diego, jogo do Diego com o outro jogador. O Diego joga com o primeiro décimo, não joga com o Pernambucano, então isso também espaça um pouquinho a condição dele. A lesão do Renê, e também cartão. Então eu estou muito feliz com o que eles vêm fazendo. Evidente que eu quero que a gente melhore. E o relacionamento com a torcida, quando eu saio na rua, eu fico muito gratificado. Não, porque a torcida, ela só fala que parabeniza pelo bom trabalho. Né? Isso para mim é fundamental. É evidente que quando você está num jogo, as coisas não acontecem, entra aquilo que você falou muito bem, né? É a passionalidade. E a passionalidade tem que ser respeitada. Né? Não é que tem que se concordar, mas tem que ser respeitada. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Resumidamente, o seu time jogou bem em termos coletivos? O time jogou para ganhar bem o jogo, pelas oportunidades que criou. Foi uma atuação brilhante, nem poderia ser, pela pressão do jogo. Repito, o adversário jogou bem, marcou bem, gerou espaço, mas mesmo assim o Sport criou. Eu já falei algumas situações no primeiro tempo, inclusive, no segundo também. Um jogo difícil de marcação, como eu disse antes, 16, 17 jogadores, espaço de, sei lá, 50 por 64, 62 e tal. É difícil você criar. Mas mesmo assim criou. Então foi um jogo que eu saio satisfeito pelo resultado, satisfeito pelo empenho dos atletas, satisfeito pela relação que os torcedores receberam na chegada. Então nós não temos que lamentar absolutamente nada. Porque o que eu noto assim, né, parece que a gente perdeu o jogo, nós ganhamos 1 a 0. A gente não ganhou. Como é difícil ganhar um jogo quando chega numa semifinal de Copa do Nordeste contra um adversário que 3 anos atrás foi o campeão dessa competição e foi o segundo melhor time entre os 20 participantes da Copa do Nordeste. Então não é fácil. Então eu não posso, repito o que eu disse para ela, nós temos que melhorar. Mas não o esporte. Tem que melhorar um monte de time no Brasil. Um monte. Se a gente for olhar o percentual, o esporte, entre os principais lá, está lá com um aproveitamento. Né? Eu fui ver isso depois do jogo no Salgueiro. Nós tínhamos que ter lá 67,6% de aproveitamento. Poucos times do Brasil tinham isso. Poucos times do Brasil tinham esse aproveitamento. Então nós não podemos lamentar. Nós temos aqui criar situações para que o time jogue melhor. É evidente, esse é o desafio de todos nós. Né? O time joga melhor. O desafio de você de fazer uma boa matéria. Né? Isso faz parte do trabalho nosso, do trabalho de vocês, do trabalho da comissão, dos jogadores. Muito obrigado a todos os técnico Paulo Roberto Falcão na entrevista coletiva, finalizando o nosso trabalho. O Sport se reapresenta amanhã à tarde e à noite já